Os Estados Unidos podem se defender contra quase qualquer país do mundo, mas e se cada estado tivesse que ficar sozinho? Aqui estão os estados que poderiam resistir melhor a uma invasão e um que simplesmente não cairia. Mas antes de chegarmos aos estados que realmente conseguiriam resistir, dois colapsariam quase imediatamente. Número 12. Delaware. O primeiro e mais evidente problema de Delaware é o seu tamanho. Ele cobre cerca de 2.500 milhas quadradas, tornando-se o segundo menor estado de todo o país. No seu ponto mais largo, o estado tem só cerca de 35 milhas. Assim, uma força mecanizada moderna atravessaria todo o estado em poucas horas. A geografia ainda piora a situação. Delaware é uma das áreas mais planas da América do Norte, sem cadeias de montanhas, florestas densas, pântanos ou pontos naturais de estrangulamento. É um convite para um exército invasor. A população de Delaware é pouco superior a 1 milhão, tornando-o um dos estados menos populosos dos Estados Unidos. Isso limita bastante a mão de obra disponível para a defesa. Militarmente, Delaware tem pouco poder de combate e não possui grandes bases ativas do exército, marinha ou fuzileiros navais do CICUA em seu território. Delaware não retardaria uma invasão, mal faria diferença. O próximo estado não é muito melhor. Número 11. Rhode Island. Rhode Island também tem um problema de tamanho, cobrindo cerca de 1.200 milhas quadradas de uma fronteira a outra. Uma força invasora poderia atravessar o estado em bem menos de um dia. O estado possui uma extensa costa recortada, destacando-se a Baía de Narragansett, um dos maiores portos naturais da costa leste. Apesar de ser historicamente um ativo econômico, essa geografia é uma grande desvantagem militar. A baía cria dezenas de pontos de desembarque anfíbio e o terreno costeiro baixo ao redor oferece poucos obstáculos naturais. Quando os tiros começam a voar, Rhode Island não contribui muito para a luta. Mas daqui em diante, o cenário muda. O número 10, Pensilvânia, marca o ponto de transição. Não só é impossível invadir, como também seria muito difícil manter. O principal ponto forte do estado é sua localização central e grande infraestrutura. Grande parte do estado é formada pelos Montes Apalaches, com cristas e vales longos que direcionam o movimento para rotas previsíveis. Essas cristas e vales de rios estreitos formam linhas defensivas, pontos de estrangulamento e áreas de emboscada. A população é onde a Pensilvânia realmente começa a se diferenciar dos alvos mais fáceis. Com uma população de cerca de 13 milhões de pessoas, ela tem muita mão de obra. Grandes cidades como Filadélfia e Pittsburgh são centros industriais e de transporte, e dezenas de cidades e vilarejos médios ocupam o interior. A Pensilvânia tem desempenho estadual muito acima do esperado. O destaque é o forte Indiantown Gap, um dos maiores e mais ativos centros de treinamento da Guarda Nacional nos Sewa, apoiando mais de 100 mil soldados por ano. Isso faz da Pensilvânia um grande centro de mobilização e operações sustentadas. Mas alguns estados não precisam de bases enormes. Suas defesas estão construídas no próprio solo. Número 9. Colorado se destaca como um estado onde o terreno e a infraestrutura estratégica dão vantagem aos defensores. As montanhas rochosas dominam as porções oeste e central do estado. Grande parte do Colorado está a uma altitude acima de 1.500 metros, com mais de 50 picos ultrapassando 4.200 metros. O relevo montanhoso limita fortemente o movimento em larga escala de forças opositoras. Colorado Springs possui algumas das infraestruturas de comando, controle e alerta antecipado mais críticas dos NRUA. A base da Força Espacial, Peterson, apoia missões críticas, enquanto o complexo da montanha Cheyenne segue como uma das instalações militares fortificadas mais famosas do mundo. Além disso, o Colorado contará com a base do exército Fort Carson e a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, dispondo de forças terrestres e aéreas. A localização interior do Colorado oferece defesa extra, sem litoral e distante de pontos de entrada. Uma força invasora precisaria atravessar terrenos difíceis no interior antes de alcançar algo relevante. Combinado com uma forte presença da Guarda Nacional e uma população acostumada a terrenos de alta altitude, o Colorado oferece aos defensores tempo, espaço e vantagens que um atacante não consegue superar facilmente. Se você acha o terreno do Colorado formidável, no próximo estado, as pessoas são a linha de defesa. Número 8. Nova York. Nova York tem uma população de cerca de 19,5 milhões de pessoas, tornando-se o quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. Essa concentração de pessoas representa mão de obra, capacidade logística e resistência, o que faz sentido para quem conhece um nova-iorquino. A geografia de Nova York reúne grandes portos, rios interiores e terreno acidentado.
O rio Hudson cria um corredor norte-sul estratégico e defensável. Enquanto isso, o Planalto dos Apalaches e as montanhas Adirondack dificultam o deslocamento e criam áreas defensáveis, longe da costa. Nova York também conta com forças substanciais dentro do próprio estado, capazes de responder imediatamente. Fort Drum cedia a 10ª Divisão de Montanha, uma das unidades de infantaria leve mais experientes e de rápida implantação do exército do Sibéria-Sintéua. Treinada para frio e terrenos difíceis, a divisão se adapta às condições que um invasor teria no norte e interior de Nova York. Porém, o maior desafio para invasores é o terreno urbano da cidade. Só a cidade de Nova York possui cerca de 300 milhas quadradas de ambiente urbano denso, com metrôs, túneis, pontes, prédios altos e infraestrutura subterrânea. Ambientes urbanos favorecem muitos defensores e, em uma cidade desse porte, até uma pequena parte da população resistindo pode conter as forças de ocupação. Cada quarteirão vira ponto de estrangulamento, cada prédio um possível reduto e cada via de transporte uma vulnerabilidade para o ocupante. Se Nova York é difícil de conquistar, este próximo estado eleva o nível e ainda adiciona jacarés. Número 7. Flórida. Flórida parece fácil no mapa. Na realidade, é um pesadelo para a ocupação. O primeiro desafio é a pura exposição. A Flórida tem mais de 2.000 quilômetros de litoral. Está cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo da América, antigamente chamado de Golfo do México. Isso gera muitos pontos de desembarque impossíveis de defender simultaneamente, mas também difíceis para o invasor controlar após chegar. O Estado do Sol é lar de cerca de 22 milhões de pessoas, e algumas delas são os homens da Flórida. E ele vem armado. A Flórida possui uma das maiores populações civis armadas dos Chimozinoa, com milhões de armas de fogo privadas. Embora isso não substitua uma força militar organizada, reduz significativamente as chances de ocupação e pacificação, especialmente nas áreas suburbanas espalhadas. A Flórida abriga a base aérea de MacDill, em Tampa, uma das mais estratégicas do ZP-1TIWA. Lá ficam os quartéis generais do Comando Central e do Comando de Operações Especiais do ZP-ECRILUA, além de unidades de aviação, reabastecimento e transporte aéreo. Isso faz de MacDill um centro vital de logística, comando e coordenação, além de ser um alvo de alto valor e fortemente protegido. E ainda tem o terreno com o qual nenhuma força invasora quer lidar: os Everglades. Com cerca de 1,5 milhão de acres, essa extensão de pântanos, áreas alagadas e campos de capim-serra é um pesadelo para forças de ocupação. As estradas são limitadas, a visibilidade é ruim e o próprio ambiente se torna o inimigo. E é claro, sempre existe o risco de ser atacado por jacarés. Até aqui, a invasão foi difícil, mas daqui em diante se torna estrategicamente imprudente. Número 6. Estado de Washington. O litoral acidentado do estado no Oceano Pacífico serve como barreira natural, e o Puget Sound cria um ambiente marítimo muito defensável. Qualquer força invasora que tentasse um desembarque na costa enfrentaria imediatamente inúmeros pontos de estrangulamento e perigos de navegação. Isso elimina imediatamente a possibilidade de um ataque surpresa. Estrategicamente, Washington abriga a base conjunta Lewis McChord JBLM, uma das maiores instalações militares dos Estados Unidos continentais. A JBLM abriga dezenas de milhares de militares do Exército e da Força Aérea, extensas áreas de treinamento, transporte aéreo e unidades de implantação rápida, tornando-se um importante centro de defesa regional e projeção de força. No interior, Washington não é um terreno fácil, dominado pelas montanhas Cascade e Olympic, que servem como barreiras naturais. Combinado com a presença significativa da Guarda Nacional do Estado e o acesso ao transporte aéreo e à logística por meio da JBLM. Essas características geográficas multiplicam os problemas que uma força invasora enfrentaria, e é aqui que a lista deixa de ser teórica. Número 5. Virgínia. Neste ponto, a invasão deixa de ser sobre o terreno e passa a ser sobre concentração. Virgínia é onde isso fica evidente. Geograficamente, o estado oferece um terreno defensivo em camadas. A porção leste inclui a complexa costa atlântica, repleta de estuários, enseadas, rios e penínsulas. No interior, o terreno sobe até as montanhas Blue Ridge e encostas dos Apalaches, onde cristas, florestas e vales estreitos formam defesas naturais. A presença militar da Virgínia é uma das maiores do país. O estado abriga a base naval de Norfolk, a maior base naval do mundo. Instalações próximas como a base aérea de Langley, base de Quantico, Fort Belvoir e Fort Gregg Adams abrigam exército, força aérea e fuzileiros navais.
Não espere vitória fácil aqui. A Virgínia tem poder concentrado em espaço pequeno. Já o próximo estado distribui esse poder por uma área continental. Número 4. A Califórnia está entre os estados mais difíceis de serem invadidos porque combina uma população enorme, infraestrutura militar estratégica e terreno complexo. O estado, o mais populoso dos Estados Unidos, abriga cerca de 40 milhões de pessoas. Isso oferece um enorme contingente de possíveis defensores, tanto em termos de pessoal militar organizado, quanto de civis capazes de apoiar a resistência ou uma insurgência. A Califórnia possui diversas defesas naturais geográficas. O estado possui uma longa linha costeira ao longo do Oceano Pacífico, com mais de 800 milhas de extensão pontuada por portos importantes como San Diego, Los Angeles e Oakland. Esses portos são essenciais para defesa, abastecimento e projeção de poder, facilitando reforço e reabastecimento rápidos na costa. No interior, a Sierra Nevada e diversos vales formam corredores defensivos naturais. A infraestrutura militar da Califórnia também é formidável. O estado abriga a Base Naval de San Diego, a maior base naval da costa oeste. Também há o Campo Pendleton, importante instalação dos fuzileiros navais, a Base Aérea Edwards, grande centro de testes e treinamento, e o Centro Nacional de Treinamento em Fort Irwin, uma das maiores áreas de treinamento do exército no país. Essas bases apoiam milhares de tropas, ativos de aviação, unidades blindadas e grandes programas de treinamento. Setores de tecnologia, energia e manufatura do estado sustentam a resistência, reparam infraestrutura e coordenam defesas. Mesmo sob pressão, com montanhas, desertos e defesas costeiras, a Califórnia é muito difícil de conquistar e quase impossível de manter. O próximo estado transforma o campo de batalha em uma guerra de distância e resistência. Número 3. Texas. Tudo é maior no Texas, e isso causa um problema para qualquer força invasora. Com uma área terrestre de cerca de 268 mil milhas quadradas, é o segundo maior estado dos Estados Unidos. É maior do que a França. Esse enorme tamanho oferece aos defensores grande profundidade, impedindo que invasores tomem rapidamente o estado. Somando a isso uma população de mais de 30 milhões de pessoas, o Texas também oferece um vasto contingente de mão de obra tanto para unidades militares organizadas quanto para esforços de resistência local. O Texas também é fortemente militarizado. O estado abriga várias bases importantes do Exército e da Força Aérea, incluindo Fort Hood, Base Conjunta de San Antonio e Fort Bliss. Essas bases funcionam como centros de implantação, logística e operações de combate, permitindo ao Texas se defender, contra-atacar e manter operações em seu território. Além disso, as rodovias, ferrovias e infraestrutura energética do Texas garantem resiliência logística, permitindo movimentar tropas, equipamentos e suprimentos com eficiência por longas distâncias. E depois que a invasão do Texas deixa de ser um problema terrestre. Número 2. Havaí, localizado a cerca de 2.400 milhas do continente dos Sakumitasa, o Havaí está completamente isolado no meio do Oceano Pacífico. Qualquer invasão exigiria uma grande operação marítima ou aérea, tornando-se um pesadelo logístico. As linhas de suprimento seriam muito vulneráveis, e qualquer atraso poderia condenar uma força invasora antes de chegar às ilhas. A geografia do estado favorece o defensor. O Havaí é um arquipélago com ilhas de terreno vulcânico acidentado, penhascos íngremes e poucas praias adequadas para desembarques anfíbios. As áreas urbanas são concentradas e limitadas, enquanto o interior é montanhoso e coberto por vegetação tropical densa. Ideal para contra-insurgência, forças inimigas tentando capturar as ilhas seriam direcionadas a estreitas praias, ficando vulneráveis a fogo defensivo, contra-ataques e desgaste. A infraestrutura militar no Havaí é formidável. Pearl Harbor, em Oahu, serve como quartel-general da Frota do Pacífico dos Kawitawa, ao lado da base conjunta Pearl Harbor. Hickam une poder aéreo e naval, oferecendo capacidades defensivas e resposta rápida. Essas bases também servem como pontos logísticos essenciais, permitindo rápido reforço e reabastecimento das unidades. A presença de ativos militares tão reforçados e bem coordenados garante que qualquer força invasora enfrentaria um defensor altamente capacitado e preparado desde o primeiro desembarque. E agora chegamos ao estado que quebra toda invasão. Modelo número 1. Alasca. No topo da lista está o Alasca, um estado que combina tamanho enorme, terreno hostil e isolamento extremo. Ele abrange cerca de 586 mil milhas quadradas, tornando-o maior do que o Texas e a Califórnia juntos. Suas regiões interiores e do norte são dominadas por ambientes árticos e subárticos, incluindo cadeias de montanhas, geleiras, tundra e florestas densas. O inverno pode ser extremo,
criando obstáculos extras para invasores. A densidade populacional também é fator crítico. O Alasca abriga apenas cerca de 740 mil pessoas, resultando em uma média de 1,2 pessoas por milha quadrada, uma das mais baixas dos Estados Unidos. Essa população escassa significa que um invasor não poderia contar com recursos locais para logística ou apoio à ocupação. As estradas são limitadas, sobretudo fora dos centros urbanos, e grande parte do estado só é acessível por ar ou mar. As linhas de suprimento seriam longas, frágeis e muito vulneráveis. A costa dificulta ainda mais qualquer invasão. O Alasca tem mais de 10.600 quilômetros de litoral continental, criando inúmeros possíveis pontos de desembarque que exigiriam monitoramento ou defesa. O interior e as ilhas costeiras, frequentemente acidentados e de difícil navegação, proporcionam defesa natural e várias áreas para emboscadas, guerrilhas ou contra-ataques dos defensores. O Alasca possui importantes ativos militares para defesa e alerta precoce. A base conjunta Elmendorf-Richardson e a base aérea Wilson fornecem suporte, defesa aérea, implantação rápida e unidades aptas a operar no Ártico. Uma rede de radares de alerta precoce garante vigilância das rotas de aproximação pelo norte. Essas instalações e o pessoal treinado, adaptado a condições extremas, garantem que invasores enfrentariam defensores preparados em um terreno favorável à força local. Veja como os Estados Unidos defenderiam seu território de uma invasão, ou confira os países mais fáceis de invadir.